Logo com você, vamos logo falar do TFF, do Fundo Internacional. Você tem atuado de perto na criação desse fundo Florestas para Sempre, vou apelidar assim no português, que vai ser um dos modelos mais recentes que pode ajudar a desbloquear investimentos em larga escala para a proteção de floresta. Queria saber, na sua visão, quais são as coisas mais importantes a serem acertadas desde o início para que o financiamento, como eu disse, chegue de fato às comunidades na linha de frente. E não fique, obviamente, preso nos escritórios, nas capitais ou nas salas das reuniões dos operadores e das empresas. Muito obrigado, Rodrigo. Bom dia a todas e a todos. Enorme prazer estar aqui em Belém, capital da Amazônia, capital da COP30, e trazer um pouco desse Fundo Florestas Tropicais para Sempre. Fundo Florestas Tropicais, TFFF, é uma sigla meio complicada. O TFFF, ele vem bem nessa ideia de que você já deve ter ouvido falar várias vezes pela ministra Marina Silva, de que a COP30 é a COP da implementação. Então, ele busca ser um instrumento de mobilização de recursos em grande escala, um instrumento global para florestas tropicais. Ele visa beneficiar mais de 70 países que têm florestas tropicais, como o Brasil sendo o maior deles, mas também Indonésia, República Democrática do Congo, Colômbia e outros. E isso de uma maneira predizível, ou seja, recursos que cheguem anualmente a esses países para financiar políticas públicas e programas que conservem a floresta e promovam seu uso sustentável, a bioeconomia. Como fazer o recurso chegar na ponta? Nós estamos trabalhando muito próximo, o governo brasileiro, que tem liderado essa iniciativa, com os movimentos indígenas e de povos e comunidades tradicionais, por meio do GATC, Aliança Global de Comunidades Territoriais. Imagino que estejam aqui os colegas, o Kleber Caripuna, entre outros. E, basicamente, nós acordamos, num grupo grande, de que pelo menos 20% de todos os recursos, pelo menos, seriam dedicados exclusivamente para povos indígenas e comunidades tradicionais, por meio de mecanismos que eles decidam. Então, agora nós estamos na fase de detalhar como isso seria feito. E, pela primeira vez, eu acho que foi uma grande conquista do movimento indígena e das comunidades tradicionais, houve acordo de que parte desse recurso seja implementado e canalizado de maneira direta aos povos e comunidades tradicionais. E aí eu só termino dizendo que, para isso funcionar, e particularmente no Brasil, a gente precisa muito de se basear nas iniciativas e nos ensinamentos que já estão acontecendo. Fundos como Podali, Fundo Caiapó e o apoio que justamente o Fundo Amazônia tem dado para que isso aconteça e se fortaleça. Ou seja, o TFFF vai utilizar instrumentos e políticas que já existem e têm sido construídos por meio de outros apoios. Obrigado. Muito bom, André. Deixa eu falar com o Nabil aqui agora. Tudo bom, Nabil? Bom dia. Bom, o Fundo Amazônia já vem fazendo isso há anos, direcionando recursos significativos para a conservação da natureza e para a estabilidade climática, projetos climáticos de forma transparente e com foco local na Amazônia. Queria saber e ouvir de você quais são as maiores lições dessa experiência, quando se trata de construir confiança e garantir que os recursos de fato cheguem aos parceiros certos, que cheguem aos povos indígenas e às comunidades locais, que são, de verdade, os verdadeiros guardiães da floresta. Bom dia a todas e a todos. Primeiro, assim como o André comentou, um prazer enorme estar aqui em Belém. A gente sempre gosta de estar aqui nesse espaço à beira do rio. É uma visão assim sempre muito forte para a gente que trabalha com as políticas públicas de sustentabilidade, ter a oportunidade de encontrar tantos parceiros e parceiras. O Fundo Amazônia já existe há 17 anos. Inclusive, a gente está completando o aniversário agora em agosto. Ano que vem a gente já vai ganhar a maioridade. Mas o mais importante é que é muito difícil a gente encontrar uma política pública, um instrumento com tanta longevidade. E assim, com uma parceria internacional. A gente está falando de uma cooperação internacional que já dura 17 anos, e uma palavra que você usou que é muito importante é a palavra da confiança. A confiança, ela tem que ser de todos os lados. A confiança na política pública que direciona os recursos do fundo. Então, o Fundo Amazônia ele não trabalha sozinho. Ele está ali acoplado ao PPCDAN, que é a política brasileira de redução do desmatamento na Amazônia brasileira. Além disso, outras políticas públicas importantes, como a PNGAT. A gente viu a PNGAT nascer. E para quem não está familiarizado com essas siglas todas, né, a PNGAT é a Política de Gestão dos Territórios Indígenas.
E ela é uma política super importante, porque ela é participativa, ela não só constrói os planos de desenvolvimento de cada território indígena, mas também cria os movimentos de monitoramento do que está sendo implementado. Então, tudo que o Fundo Amazônia faz, vinculado à agenda de povos e comunidades tradicionais, está ali colado na PNGAT, está colado na priorização do território, está colado na transparência e nos instrumentos de participação social. Então, se eu pudesse destacar rapidamente, grandes pontos são a transparência, a participação social e esse nosso engajamento com as políticas públicas que dão escala e penetração no território. Então, estamos aí para dividir essa experiência. Quantos anos de fundo? 17 anos já. Vai completar a maioridade daqui a pouquinho. Já vai poder começar a beber, né? Já vai começar a beber. Preferência cachaça com jambu, né? Exatamente. Melhor, com a né? florzinha do jambu já maturando para o ano que vem. Vocês ainda não, hein? A gente tem a juventude aqui das usinas da paz, ó, todo mundo arregalou o olho aqui, só com 18, hein? Ilona, querida, uma coisa que você escreveu e repete sempre que eu acho maravilhoso, dinheiro por si só não basta. Quem dera que todos os nossos problemas pudessem ser resolvidos só com dinheiro. E isso é muito verdade também para a Amazônia, porque em muitas partes da Amazônia a gente sabe que proteger a floresta significa também proteger as pessoas. Muitas das vezes da violência, da exclusão e da falta da participação de decisões que afetam suas vidas, para citar algumas coisas. Então, queria te ouvir, como é que a gente pode trabalhar para garantir que esses novos fluxos financeiros que a gente está vendo, cada vez mais voltados para a proteção da Amazônia, eles realmente protejam e fortaleçam comunidades, em vez de expô-las, na verdade, aos novos riscos e independências. Perfeito. Super obrigada, Rodrigo, a turma do Global Citizen, está aqui em Belém, nessa rumo à COP, nesse momento que a gente tem que virar o jogo, é muito bom. Então, adoro vir aqui, estou vendo muita gente conhecida nessa plateia e agradeço imensamente. Acho que é óbvio que eu vou falar, mas para muita gente ainda não é. Assim, a gente só vai proteger as florestas se a gente olhar para quem está vivendo nelas. A gente esquece das dezenas de milhões de pessoas que vivem na Amazônia. Na política de conservação tradicional, a gente pensa sempre que é um lugar inabitado, né? E o que aconteceu? Aconteceu que uma série de economias ilícitas avançaram sobre a floresta, né? Então, a gente tem hoje, vamos dizer, os maiores protetores também sofrendo ameaças. Por quê? Porque o investimento, hoje a gente vive um paradoxo. Para o capital de alta integridade, aquela turma responsável, chegar com investimento, eles querem governança, querem segurança, querem certezas, né? Então, a gente está no momento onde tem que acontecer junto, virar o jogo, transformar o que a gente chama de ecossistemas, de economias ilícitas, crimes ambientais, em ecossistemas, de fato, de bioeconomias, de soluções verdes e inclusivas. E aí, por que eu falo inclusivas? Porque tudo isso tem sido pensado lá atrás, muito de novo, 100 pessoas. Tem os beneficiários. Não, a gente tem que falar, na verdade, tem pessoas ali que tem que estar na raiz, tem que estar no desenho, tem que estar na vocação, tem que estar no que a gente faz nessa governança, né? Então, trazer essa lente de território, para o que a gente fala aí no de-risking de finanças, regulatório, é fundamental. Então, é como investir, não é ser, porque precisa investir, mas fazer diferente. A gente tem lições, eu falo sobre isso melhor na próxima. Obrigado. Finalmente, Gabriel, prazer te ter aqui com a gente, prazer ter o banco como parceiro da gente nessa jornada também. Bom, o setor financeiro tem um papel, como a gente está discutindo, fundamental para traduzir esses riscos, como a Ilona acabou de falar agora, em produtos financeiros viáveis para a vida de todas as pessoas, inclusive aquelas que vivem na Amazônia. Queria ouvir de você quais são as medidas que o Banco do Brasil está tomando para tornar os financiamentos atrelados à sustentabilidade mais acessíveis para os povos indígenas locais que protegem as florestas. Como é que essa galera chega no dinheiro? Oi? Obrigado, Rodrigo. Primeiro, dizer que o prazer muito grande estar aqui é meu. Bom dia a todos e todas. É uma alegria dividir esse palco com grandes profissionais e amigos. E poder compartilhar um pouquinho da visão e das experiências do Banco do Brasil. A gente tem feito um esforço, pessoal, bastante grande para desenvolver estratégias, ações, negócios, instrumentos financeiros compatíveis com a realidade de quem está na floresta. Obviamente, né, esses negócios eles têm sim que trazer retorno para o banco, para o nosso acionista, afinal somos um banco, mas a gente tem focado muito em trazer impacto socioambiental
positivo. Então, proteger, ajudar a preservar a floresta, em especial, e foi comentado aqui, quem está junto dela, né? Ajudar com a inclusão socioprodutiva, com a melhoria da qualidade de vida. E eu vou trazer rapidinho 2 experiências, Rodrigo, que eu acho que são bem interessantes. A primeira delas é a atuação que o banco tem tido no mercado de crédito de carbono. Sei que muitos de vocês já ouviram falar sobre esse instrumento. Ele não resolve e não paga toda a conta, a gente falava disso há pouco também, André, mas tem uma experiência, acho que o que é bacana. O Banco do Brasil hoje, ele entra com recurso, faz o investimento, ajuda com parceiros a desenvolver esse projeto, acreditação internacional e depois repassa esse recurso, faz o share dos créditos para o proprietário da terra. Então, um caso, só para trazer exemplos, né, de uma família de 4 irmãs que tinha uma área de 40 mil hectares em Cruzeiro do Sul, era uma área que você tinha custo para cercar, para proteger, para não deixar que pegasse fogo, e a gente chega com um projeto e apoia, então, essa família a ter uma receita para continuar preservando essa área que é tão importante. Avançando com um projeto com uma comunidade indígena de Paeté Suruí, que tem um projeto também, e mais recentemente um reflorestamento de 50 mil hectares que a gente fez com um dos clientes do banco. Então essa é uma forma que a gente enxerga, que traz receita e resultado para todas as partes e tem uma importante geração de valor. E a outra, gente, o Saceron, nosso vice-presidente, ele comentou há pouco, que é o programa de bioeconomia do Banco do Brasil. Vejam que interessante, né? A gente tem capilaridade em praticamente todas as cidades brasileiras, mas a atuação com bioeconomia é muito específica e você precisa de um conhecimento importante. A Ana está aqui com a gente, faz parte do nosso hub aqui de Belém, que vai visitar, conhecer, desenvolver as soluções em loco, junto. Tive em Arapiranga, cerca de um mês atrás, para assinar os primeiros contratos de Pronaf para impulsionar aquela cadeia de açaí. Então, essas são algumas das soluções, mas mais importante que o crédito, e tenho certeza que ele é importante para a gente impulsionar, hoje é uma carteira de 2 bilhões de reais, um crescimento de 40% no último ano, mas mais importante que isso, e eu ouvi também o Saceron comentar, é a orientação e assessoria que a gente leva. Então, usando, né, e fazendo alguns workshops e trazendo também agentes para que possa compartilhar e ajudar nessa construção. Então, essas são formas que a gente tem enxergado, experimentado e viu que dá certo para impulsionar aí esse tema. Não, maravilha. E quanto mais a gente conseguir estimular e impulsionar que os negócios locais, seja para carbono, seja para ações de bioeconomia, mais essa economia vai florescer, mais a gente se conecta com o painel anterior que reduz o risco do desmatamento, melhora a estabilidade do clima e, mais importante, a gente cria as reais oportunidades. Não posso deixar de falar, hoje eu estou usando um tênis aqui da Seringô. Vocês conhecem essa marca que nasceu aqui no Pará? Conhecem Seringô? Um tênis feito todo com material daqui, com borracha látex natural, vindo de famílias daqui da Ilha do Marajó. Ou seja, uma atividade que durante muitos anos foi decadente para o estado em diversas áreas, foi renascida. Hoje, dezenas de famílias estão envolvidas, fazem um tênis maravilhoso, tá, gente? Não é pub, tá? Eu uso porque gosto mesmo, mas Seringô, tá? Vocês vão ouvir falar muito dessa marca. Já podem ir atrás do seu também. Gente, deixa eu pular para o Nabil, André, vou voltar com você rapidinho. Mas, Nabil, muita gente aponta o Fundo Amazônia como um modelo a ser escalado. Ele foi pioneiro quando nasceu, na forma de fazer, mas também à medida que os programas crescem, e esse é um problema de todos os grandes programas, eles também podem se tornar, obviamente, mais lentos e complexos. E a gente sabe que isso é um problema também, fazer com que o dinheiro chegue com agilidade e muitas das vezes com flexibilidade para quem precisa. Queria te ouvir o que, na tua opinião, com toda a experiência que vocês já acumularam, é necessário para expandir iniciativas como essa, sem perder a agilidade, sem perder a inclusão, foco nas comunidades que elas pretendem se beneficiar. Eu acho que tem TFF está nascendo agora, a gente vê vários pequenos fundos nascendo em todo o Brasil para apoiar iniciativas mais locais, associações e povos locais. Sabe que depois desses 17 anos, uma das coisas que mais dá orgulho para a gente é chegar em qualquer território, hoje, na Amazônia, se a gente vai para uma Resex, se a gente vai para um território indígena, se a gente vai para um território quilombola, saber que ali chegou uma ação do Fundo Amazônia. E a gente fala isso com muito orgulho, porque no início, há 17 anos, essa era a maior das nossas dificuldades. Como ter presença no território, como ter parceiros, como fazer isso com uma rede. Não adianta fazer sozinho, ninguém faz nada sozinho. Então, eu acho que esse foi uma construção coletiva que foi criar essas redes na ponta. Hoje, quando a gente retomou, né, e muito importante assim, agradecer a Global Citizen para a gente estar aqui, quando a gente retomou a operação do Fundo Amazônia,
No início de 2023, a gente estava ali com muita gana, muita vontade de fazer, mas olhando para o resultado desses 2 últimos anos, é inacreditável o resultado que a gente alcançou em escala. A gente lançou iniciativas muito bonitas, como o Amazônia na Escola, que traz esse produto da sociobioeconomia para dentro da sala de aula, para merenda escolar. Como que a gente pode olhar uma escola, uma criança, hoje, num território amazônico, comendo bolacha recheada, sem tomar um suco de polpa, sabe? Sem comer um peixe. Então, a gente trouxe esse programa para todos os estados, os 9 estados, para toda a rede pública de ensino, para como a gente mobiliza essa produção das comunidades, a produção da floresta, para dentro da escola e para a melhoria da nutrição e da qualidade alimentar dessas crianças. E a outra grande atividade é a restauração florestal. Como o Gabriel comentou aqui, a gente tem que replantar as árvores que a gente desmatou, gente. Não adianta mais só parar o desmatamento. O desmatamento cessando é imprescindível, mas o próximo passo é reconstruir a floresta. Reconstruir fazendo a bioeconomia do tênis, fazendo a bioeconomia do açaí, fazendo a bioeconomia do jambu, mas trazendo riqueza, distribuindo renda e diminuindo a pobreza nos territórios. Bom, gente, muito bom. Deixa eu ir para você, Ilona. Por muito tempo, as soluções financeiras para a floresta, de certa maneira, foram pensadas a portas fechadas. Sempre, né, de baixo, vamos dizer assim, para cima, né? Isso está mudando. Acho que o próprio TFFF é um bom exemplo disso. O André vai poder falar disso já já. Bom, se quisermos resultados diferentes, precisamos de processos diferentes. Essa é um pouco da lógica que a gente está discutindo aqui também hoje. Com base na sua experiência, qual é a melhor forma de garantir que as soluções financeiras para a Amazônia sejam também realmente construídas em conjunto, em parceria com os povos indígenas e as comunidades locais? E que, obviamente, elas não simplesmente chegam e sejam entregues depois que elas já foram discutidas, desenhadas dentro dos gabinetes. Perfeito. Acho que algumas coisas, mas primeiro é dizer, a chave do sucesso de qualquer bioeconomia, de restauro, de conservação, é o que a gente chama tecnicamente de permanência. O que é isso? Esses projetos vão ficar lá décadas, né? Precisam ter sustentabilidade, né? Você não restaura uma floresta para ela acabar. E só tem, enfim, a permanência ela só pode ser pensada com quem está no território. Então, assim, eu acho que tem algo que se você quer entregar o seu resultado, entenda que essa é a condição número 1. E assim, tem uma não coisa... é sobre a gente, é sobre eles, é sobre nós. E, na verdade, assim, a gente toma cuidado em falar guardiões, porque eu acho que é um peso, né? É a nossa responsabilidade também, né? Na verdade, o que a gente precisa fazer para dar infraestrutura social naquele território e proteger, porque eu fico muito preocupada sempre quando a gente coloca sempre a responsabilidade sobre as comunidades indígenas, quilombolas, e em especial porque as mulheres estão na linha de frente daqueles territórios, e a gente fica ali naquela preocupação de que, bom, não está com elas, a bola está com a gente, elas estão fazendo um enorme trabalho, a gente tem que apoiar. Então, assim, a permanência desses negócios depende, e aí eu vou dizer em especial dessas mulheres, desculpa, mas é verdade. Então, vamos olhar para elas. Em segundo lugar, eu acho que a gente também precisa olhar para a natureza no todo, né? A natureza ela é a principal solução climática que a gente tem hoje. Ela é escalável, ela é restaurar e conservar, é o que hoje a gente consegue pagar, não é a solução mágica. E, Rodrigo, a gente precisa ir além do carbono. Eu converso muito aqui com o André, a gente tem os serviços ecossistêmicos, a biodiversidade, então o Brasil está se movendo nessa direção de ter instrumentos que valorizam a natureza como um todo. Porque só assim o restauro ecológico, a conservação de alta integridade vai ser possível. Então, acho que tem alguns olhares, né, para a natureza como um todo, para essas mulheres que estão no front e para a gente saber que sem a natureza nós somos parte dela. Então, acho que isso aqui nessa sala todo mundo sabe, mas vamos introspectar e levar isso para o mundo dos negócios. Muito bom. André, deixa eu voltar com você então. Aqui é comum, muito comum, a gente ouvir que é difícil direcionar recursos para a proteção da floresta, seja por parte do governo, banco investidor, que as negociações são muito imbricadas, a gente está há anos nessa luta e não consegue chegar numa solução. Queria saber, na sua opinião, qual é o argumento mais forte que precisamos apresentar para que o setor privado, as instituições públicas, realmente encarem essa pauta como prioridade. Que é basicamente o trabalho que você tem feito, convencer o mundo inteiro.
Pois é, eu acho que o argumento mais forte para o setor privado e o setor financeiro é de que a degradação da natureza e do clima é risco sistêmico. Se a gente continuar na trajetória que a gente tem, são os setores mais comuns, mais do dia a dia, da economia, que vão ser afetados. Então, eu acho que o primeiro é esse, demonstrar com dados a relação que a natureza tem com a economia de uma forma geral. E o segundo, e nós estamos vendo isso muito com o TFFF, e eu fico um pouco frustrado com isso. O setor financeiro é engraçado, eles entram e conversam quando a gente fala a língua deles. Então, no TFF, eu não vou entrar na construção financeira, mas 80% dos fundos a gente espera que venham do setor privado, por meio de compra de títulos. Então, basicamente, o TFFF, que vai ser uma grande instituição, vai lançar dívida, vai lançar títulos de dívida, e se espera que o setor privado compre. Agora, para que o setor privado compre, esse título tem que pagar a um risco baixo, uma taxa que eles estejam confortáveis, com um risco reputacional menor e tal. Então, o que eu quero dizer é, temos que buscar criar esses instrumentos que o setor financeiro entenda. Mas eu aproveito aqui para deixar a mensagem também. Eu acho que tem que ter o outro movimento também, cada vez mais o setor privado e o setor financeiro incorporarem genuinamente isso nas suas decisões. Eu acho às vezes engraçado você esperar que você vai ter o mesmo retorno financeiro aplicando em uma indústria nascente, como, não sei, a indústria de restauração, do que numa indústria de carros, né? Então, tem que ser uma mão dupla, né? No qual o governo busca instrumentos para reduzir o risco do setor privado, e eu acho que nós temos feito muito isso, né? Particularmente o Ministério da Fazenda, mas, por outro lado, também o privado tomar risco. E só para fechar, do meu lado aqui, uma coisa: todos esses negócios, inclusive no TFFF, eles dependem da conservação. Então, eu só quero fazer uma ligação com o painel anterior, é muito importante. O TFFF, por exemplo, vai pagar um valor específico por floresta conservada. Toda floresta, cada floresta. Floresta conservada. Se desmatar, perde 100 vezes ou 200 vezes o valor que teria recebido. Então, vocês percebem, é um instrumento de conservar. Eu digo isso porque queremos trazer o privado, e é fundamental, mas para fazer a coisa certa. Agora mesmo estava conversando com o meu colega, o Rodrigo Agostinho do IBAMA, que vai falar daqui a pouco, converter floresta, por exemplo, para outros cultivos que podem ser até chamados de bioeconomia, não é bom negócio, porque a ideia é a manutenção da floresta em primeiro lugar. Então, acho que essa mensagem é muito importante. No TFFF é um mecanismo de financiamento para manter a floresta em pé. O que significa que manter a floresta em pé vai dar dinheiro. Pronto, essa é a principal. Gabriel, para a gente fechar aqui com você esse painel também, pegando esse gancho levantado pelo André, qual é a sua mensagem para outros bancos e instituições financeiras? Como precisa mudar a forma como o setor financeiro enxerga e apoia a proteção das florestas? Ótimo, Rodrigo. Assim, bem rapidinho, acho que seriam 3 principais pontos. O primeiro deles, que é papel do sistema financeiro direcionar fluxo de capital para os setores que são mais verdes e mais inclusivos. A gente, no Banco do Brasil, acredita muito nisso, né? A própria Tarciana, nossa CEO, ela comenta que dar crédito é acreditar nos sonhos das pessoas, e é isso que a gente busca fazer, principalmente direcionando esse fluxo de capital, né? Apoiando os nossos clientes, parceiros de sociedade na transição para uma economia que seja mais verde e mais inclusiva. Então, esse acho que é o primeiro ponto. O segundo deles, gente, os bancos, eles têm a obrigação e o dever de desenvolver instrumentos financeiros que se conectem com aquela realidade. Então, não adianta nós, lá de Brasília, sentarmos numa sala e desenvolver uma solução. A gente tem que estar no território, tem que conversar com as pessoas, tem que entender a necessidade e, mais do que isso, né, achar formas de trazer isso a uma condição negocial que seja adequada. Então, a gente vem buscando fazer um grande esforço, por exemplo, para captar recursos com bancos multilaterais, que a gente traz esse recurso um pouco mais barato e consegue levar isso na ponta para os nossos clientes. E, por fim, e acho que o mais importante é que sozinho a gente não vai a lugar nenhum. É fundamental, mesmo que entre bancos a gente esteja próximo, a gente trabalha muito aqui com o BNDES,
com o governo, nem se fala, né, a gente é um braço de execução ali de política pública, então estamos em constante contato com o Ministério do Meio Ambiente e com todos os outros ministérios, mas que governos, empresas, sociedade civil estejam juntas para que, de fato, a gente possa impulsionar, alavancar e trazer grandes resultados e impacto positivo. Maravilha, gente. Super obrigado. Agora eu tenho uma mensagem para vocês. Eu acho que o meu amigo do teleprompter deve ter saído para tomar um café. Não? Vamos lá. Então vamos para a minha cola. Vocês acham que eu decorei isso tudo, gente? Não, está tudo ali no teleprompter, tá, gente? Ele realmente foi tomar um café. Então vamos lá, gente. O que ouvimos hoje... Voltou? Opa! Uma salva de palmas para o nosso amigo do teleprompter. Do outro lado, para mais para baixo, para baixo, para baixo. Isso. Mais. Não, para o outro lado. Não. Mais. Não, mais. Não. Pronto. Bom, gente, o que ouvimos hoje é que a gente não precisa reinventar a roda. Muitas das ferramentas e ideias que existem já estão aqui. Parte delas foram apresentadas. O que precisamos agora é de quê? Coordenação, escala e vontade política. Por meio da campanha Proteja a Amazônia, do Global Citizen e ReWide, estamos trabalhando para mobilizar $1 bilhão para apoiar povos indígenas e comunidades locais a restaurar, reconstruir terras degradadas e proteger esse ecossistema tão vital que é o bioma amazônico. Vocês vão ouvir falar muito desse número hoje. Mas a gente não pode fazer isso sozinho, tá, gente? A gente precisa da ajuda de todas as pessoas. E você que está aqui hoje com a gente, se você é financiador, formulador de política, ativista, participa de qualquer atividade relacionada com isso, o próximo passo é seu, é meu, é de todos nós. Você pode fazer parte dessa história, apoiando mecanismos financeiros como o TFFF, como o Fundo da Amazônia, não só dando dinheiro, mas apoiando, contando essa história, reproduzindo, compartilhando com as pessoas, e outros fundos que a campanha também promove. Isso tudo está lá no site da campanha da gente, que além de investir em projetos diretamente ligados ao legado para a Amazônia, eles são liderados por parceiros locais que a gente confia muito. Então, isso, a gente tem esse QR Code aqui, cadê todo mundo com o seu celular apontando para o QR Code, que agora vocês vão também fazer parte dessa história. Nesse QR Code vocês vão encontrar mais informações e a gente vai garantir que da próxima vez que a gente falar sobre financiamento para as florestas, a gente não esteja falando somente das necessidades, mas também sim anunciando resultados importantes como esse que a gente está aqui. Gente, Ilona, Nabil, André, Gabriel, muito obrigado pela presença de vocês aqui nessa manhã.